Ignorando o perigo, idoso volta ao cativeiro que matinha o caramelo raivoso. O final é chocante. A seguir começa a história que abalou a cidade litorânea conhecida por suas tradições de artesanato, rodas de viola ao entardecer e festas que fazem o chão tremer. O idoso retorna ao velho terreno tomado pela maresia, empurra o portão que rende como se guardasse segredos e observa o caramelo hesitando, farejando cada canto marcado por memórias que ele mesmo tenta superar. Nada ali é como eles deixaram. Uma telha cai, o cheiro de madeira úmida invade o ar e a tensão nasce antes mesmo que qualquer explicação apareça. O público acredita que sabe o que vai acontecer, mas não tem ideia do que está prestes a ser revelado ao longo do ano que transforma esse reencontro num divisor de águas. Antes que a história avance, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar cada capítulo dessa jornada. A reforma improvisada daquele espaço, as tradições da comunidade, os desafios emocionais do caramelo e as limitações físicas do idoso se entrelaçam enquanto eles tentam provar que o cão não é um perigo, e sim parte fundamental da vida local. A cada passo, surgem obstáculos, a desconfiança dos moradores, as tempestades típicas da região, a lembrança sensorial que o caramelo tem dos sons das festas, e o peso de uma reputação que não corresponde mais ao que ele é. Cada ajuda que surge tem um preço. Cada conquista exige renúncia. Cada mudança no ambiente mexe também com os personagens. O idoso tenta recuperar a coragem que acredita estar perdendo com o tempo. O caramelo tenta controlar seus impulsos e responder ao mundo da única forma que conhece, com lealdade e sensibilidade. Juntos, eles descobrem ferramentas esquecidas, tradições artesanais que se tornam parte da solução, alianças inesperadas com artesãos, pescadores e associações culturais, e reviravoltas que os aproximam ou afastam conforme as estações passam. Quando a comunidade finalmente começa a enxergá-los com outros olhos, surge uma nova responsabilidade: transformar o antigo cativeiro num espaço de convivência, exigindo que o idoso abra mão do controle total e que o caramelo aprenda a dividir o afeto que tanto buscou. Cada vitória vem acompanhada de cansaço, sacrifício e escolhas difíceis. Mas o vínculo dos dois cresce ao ritmo das festas, do vento salgado e das dores silenciosas que cada um carrega. O vento salgado da manhã soprava do mar e arrastava consigo o cheiro de algas, madeira e terra úmida. Pelas ruas estreitas da pequena cidade litorânea, onde casas simples exibiam telhados de barro e varandas enfeitadas com artesanatos de palha, poucas pessoas acordavam tão cedo quanto o idoso de passos lentos que avançava em direção ao terreno abandonado. Ao seu lado, caminhando com o corpo tenso e o faro inquieto, seguia o caramelo, o vira-lata de pelos dourados que, para muitos moradores, ainda representava lembranças difíceis de serem apagadas. O sol nascia no horizonte quando os dois pararam diante do velho portão enferrujado. Os sons familiares da região ecoavam ao longe, um pescador arrastando redes pela areia, um grupo de senhoras preparando bolos para a feira do dia, o rangido das janelas sendo abertas. Mas naquele pedaço esquecido da cidade, reinava um silêncio que parecia mais pesado que o ar úmido. O idoso pousou a mão sobre o portão e sentiu, sob a superfície fria do metal, todas as dúvidas que vinha carregando nos últimos meses. Ele respirou fundo, o peito subindo devagar, e o caramelo deitou as orelhas, como se entendesse que aquele momento exigia mais do que coragem simples. Exigia confronto com o passado. É só um lugar, murmurou o idoso, como se tentasse convencer a si mesmo. O portão rangeu alto ao ser empurrado, emitindo o mesmo som que ecoava na memória do caramelo. Ele avançou 2 passos e depois recuou, o rabo abaixado, farejando o vento. Cada cheiro parecia despertar lembranças antigas, marca por marca do chão, pedaços de madeira podre, fios pendurados, o eco oco de algo que um dia o prendeu ali. Não havia mais correntes, nem cercas improvisadas e tortas, mas o ambiente ainda conservava o peso de algo que não deveria ter acontecido. A primeira rajada de vento trouxe consigo o cheiro intenso de maresia misturada ao mofo que tomava as paredes da antiga construção. O idoso caminhou devagar, analisando cada detalhe, tocando com a ponta dos dedos o que antes era um abrigo precário. O telhado estava torto, algumas telhas faltando, e a madeira que sustentava as vigas parecia prestes a ceder. Ele recordou-se do motivo de ter voltado. Não era apenas para transformar aquele lugar, mas para transformar o que ele significava, para si e para o caramelo. O cão observava tudo com olhos atentos, o corpo rígido de nervoso, mas o idoso já havia aprendido a ler as mensagens silenciosas daquele animal. O simples fato de ele estar ali, apesar do desconforto, já era uma vitória. Uma pequena, mas significativa.
O som repentino de uma telha se desprendendo do telhado fez ambos se sobressaltarem. O pedaço de cerâmica caiu e se espatifou no chão, espalhando fragmentos pela terra. O caramelo rosnou baixo, não de agressividade, mas de alerta. O idoso colocou a mão no peito, sentindo o impacto do susto. Calma, meu amigo, disse ele, respirando fundo. A gente esperava isso. Nada aqui está firme. E realmente não estava. O espaço parecia um corpo frágil, prestes a desmoronar com um simples toque. Mas, ao contrário do que muitos imaginavam, não era apenas um lugar de lembranças ruins. Era também o ponto de partida para algo maior, algo que precisaria de tempo, dedicação e apoio da comunidade, que, por sinal, estava longe de confiar totalmente no caramelo. O idoso caminhou até um canto mais escuro, iluminado apenas pelo feixe de luz que escapava pelas frestas do telhado. Ali encontrou algo que não esperava: ferramentas antigas, cobertas por poeira, fibras de coqueiro, cordas e pedaços de madeira que, com algum trabalho, ainda poderiam ser aproveitados. Ele ergueu uma enxada velha e sorriu. Isso aqui vai servir, disse, animado. A vibração mudou um pouco o humor do caramelo, que se aproximou devagar, farejando o objeto. O idoso estendeu a mão e acariciou sua cabeça, e por um segundo, o ambiente pareceu menos ameaçador. Mas o som de passos na rua interrompeu o momento. Então voltou para cá? Perguntou uma voz feminina. O idoso virou-se e viu uma artesã da região, conhecida por fazer enfeites de palha que decoravam metade das casas da cidade. Ela apoiava as mãos na cintura e observava os dois com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Voltei, respondeu o idoso. O lugar precisa ser restaurado. Ele precisa ver que isso aqui pode ser outra coisa agora. O povo não vai gostar, disse ela, olhando para o caramelo, que a observava atento. Ainda tem gente que acha que ele é perigoso. Ele nunca foi perigoso, respondeu o idoso. Só estava assustado. A artesã suspirou e deu alguns passos para dentro do terreno, mas manteve distância do cão. Se for fazer isso, vai precisar de ajuda, disse ela. A madeira daqui não aguenta outra estação de vento. E para a próxima festa da cidade, ainda vão usar fogos. Ele vai precisar estar preparado para o barulho. O idoso assentiu. Sabia que ela tinha razão. As festas litorâneas eram lindas, cheias de cores, música e comida típica, mas também barulhentas. O caramelo ainda tinha dificuldade com sons altos, e isso poderia se tornar um problema. Eu vou treinar com ele, garantiu o idoso. E vou salvar o que puder desse lugar. A artesã o observou por alguns instantes, depois sorriu de leve. Posso ajudar, disse. Não muito, mas posso ensinar algumas técnicas para reforçar a estrutura com fibras. O pessoal da pesca também pode ajudar. Eles têm experiência com cordas e amarrações. O caramelo relaxou um pouco ao ouvir a voz mais suave da mulher. Ela reparou e disse: ele está melhor do que antes. Está aprendendo a confiar de novo, respondeu o idoso. Os três ficaram em silêncio por alguns segundos enquanto o vento soprava, fazendo a madeira render como se reclamasse da própria velhice. O caramelo caminhou até o centro do espaço, farejando cada ponto e, finalmente, sentou-se. O idoso sorriu. Aquilo era um sinal. Ele estava pronto para tentar. Naquele primeiro dia, eles não fizeram reformas nem grandes mudanças. O idoso apenas recolheu as ferramentas, retirou os pedaços maiores de madeira podre, organizou o que ainda servia e, com calma, deixou o caramelo explorar o espaço em seu ritmo. O cão cheirava tudo com cuidado, às vezes recuando com o rabo baixo, às vezes avançando com curiosidade. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e dourado, quase da cor do próprio caramelo, o idoso sentou-se em um tronco caído e observou o cão, e pela primeira vez desde que colocará os pés ali, sentiu uma esperança real. Aquele lugar, antes sinônimo de medo e isolamento, podia se transformar. Talvez num abrigo renovado. Talvez num espaço comunitário. Talvez num símbolo de mudança. Ele só não sabia ainda qual forma tomaria. Mas sabia que valia a pena tentar. O caramelo se aproximou, deitou a cabeça no colo do idoso e fechou os olhos. Um gesto simples, mas poderoso. Ali, no silêncio do fim da tarde, sem promessas feitas em voz alta, sem testemunhas além das paredes gastas e do cheiro salgado do ar, começava uma jornada de reconstrução, do lugar, da confiança e do vínculo entre os dois. Um passo de cada vez.
Um dia de cada vez. E aquele era apenas o primeiro. A luz suave da manhã atravessava as frestas do telhado quebrado, espalhando listras douradas sobre o chão irregular do antigo cativeiro. O caramelo despertou antes do idoso, como sempre fazia. Seus ouvidos sensíveis captaram um barulho distante do mar, o canto dos pássaros que viviam nas árvores ao redor e o leve arrastar de redes dos pescadores que já iniciavam o trabalho do dia. Ele se levantou devagar, caminhando até a porta entreaberta, farejando o ar com cautela. A maresia estava mais forte, sinal de que a maré havia subido durante a madrugada. Quando o idoso finalmente abriu os olhos, encontrou o cão sentado ao lado dele, observando com paciência e um brilho curioso no olhar. A presença do caramelo, apesar de toda a ansiedade que carregava dentro de si, era sempre reconfortante. O idoso passou a mão pelos pelos dourados do animal e sentiu o calor que o cão transmitia. Era como se, mesmo sem palavras, ele dissesse que estavam juntos no que quer que viesse a seguir. O terreno ainda parecia grande demais, velho demais e pesado demais para um homem só. Mas a lembrança da conversa com a artesã, na tarde anterior, animava o idoso. Ele sabia que não precisava fazer tudo sozinho. Precisava apenas começar. O dia seria longo. E, naquele lugar, nada seria simples. A primeira tarefa do idoso foi medir o estado real da estrutura. Ele examinou as vigas, empurrou a madeira com as mãos trêmulas e bateu com um pedaço de ferro para ouvir o som oco que denunciava a fragilidade do material. O caramelo acompanhava cada passo, farejando o chão, observando os movimentos do idoso, atento a qualquer sinal de perigo. A sensibilidade do cão fazia com que ele percebesse antes de qualquer pessoa quando algo estava prestes a cair ou quando um barulho inesperado surgia. Foi durante essa análise cuidadosa que o idoso encontrou algo que o deixou pensativo. Um pedaço de corda grossa, ainda resistente, enrolado e escondido atrás de um caixote velho. Era o tipo de corda usada pelos pescadores para amarrar embarcações. O idoso a puxou e sentiu o peso firme do material. Aquele objeto parecia estar esperando por ele, como se tivesse sido deixado ali de propósito, uma ferramenta que poderia ser essencial para reforçar a estrutura improvisada. Ele guardou a corda com cuidado, sabendo que precisaria dela mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, o caramelo começou a reagir a algo que vinha do lado de fora. Ele ergueu as orelhas, ficou parado por alguns segundos e depois caminhou até o portão, olhando para a rua com atenção. O idoso observou o comportamento do cão, sempre cuidadoso em interpretar aqueles sinais. O caramelo raramente errava quando se tratava de pressentir movimentações. Minutos depois, 3 pescadores surgiram caminhando pela rua. Eles carregavam baldes, cordas e sacos de nylon. Eram homens acostumados ao sol, ao vento e ao mar. Ao avistarem o idoso, pararam diante do portão e um deles disse que tinham ouvido que ele estava tentando recuperar o velho terreno. O idoso agradeceu a aproximação e explicou que precisava reforçar as vigas, mas não sabia como estabilizar as partes que estavam cedendo. Um dos pescadores, especialista em nós e amarrações tradicionais, ofereceu ajuda. A motivação deles era simples e direta. Precisavam de um espaço comunitário para guardar equipamentos quando as chuvas fortes chegassem no fim do ano. Se pudessem colaborar, todos sairiam ganhando. A coincidência era natural na cidade pequena, onde tudo se espalhava rápido pelas conversas informais da manhã. O caramelo inicialmente se manteve distante, observando com desconfiança os homens que entravam no terreno. Ele lembrava, pelo cheiro e pelo instinto, de tempos em que estranhos significavam perigo. Mas o idoso colocou a mão sobre o dorso do cão e disse em voz baixa que estava tudo bem. Com isso, o caramelo relaxou um pouco, mas permaneceu atento. Os pescadores avaliaram a estrutura e confirmaram o que o idoso já suspeitava. A madeira estava fraca demais em vários pontos. Mas havia solução. Eles mostraram técnicas antigas, passadas de geração em geração, que usavam cordas, fibras naturais e nós específicos para distribuir o peso nas partes frágeis. O idoso se impressionou com a complexidade daquilo, embora para os pescadores fosse algo simples como respirar. Em troca da ajuda, eles apenas pediram que o idoso permitisse que parte do terreno servisse como apoio para suas redes durante o período de ventos mais intensos. Ele concordou sem hesitar, e o acordo foi selado ali mesmo. O caramelo observava tudo, caminhando entre eles, farejando as ferramentas, mas sempre mantendo uma distância de segurança. Um dos pescadores, admirado com a inteligência do animal, comentou que o cão tinha um comportamento diferente, mais atento que muitos cães de rua que conheciam. O idoso apenas sorriu,
sabendo que o caramelo carregava dentro de si uma capacidade de observação que poucos entendiam. Enquanto reforçavam a primeira viga, algo inesperado aconteceu. Um grupo de moradores se aproximou do portão, atraído pelo barulho das marteladas e pelas conversas. Entre eles estavam pessoas que lembravam bem da época em que o caramelo era visto com receio, e que ainda acreditavam que ele era imprevisível. Alguns cochichavam ao ver o cão solto no terreno, questionando se aquilo era seguro. O idoso ouviu os murmúrios e sentiu o peso da preocupação recaindo sobre si. Ele sabia que enfrentaria resistência. A reputação do caramelo não mudaria de um dia para o outro. As pessoas precisavam ver, com os próprios olhos, que o cão estava mudando, que aquele lugar estava mudando. Mas ninguém confiava cegamente. E isso era compreensível. O caramelo, percebendo o nervosismo do idoso, caminhou até ele e se sentou ao seu lado. O idoso colocou a mão sobre sua cabeça, sem dizer nada, mas no gesto havia proteção e cumplicidade. O simples ato de permanecer ao lado dele já era uma resposta aos olhares desconfiados. Uma senhora do grupo, conhecida por ser direta, perguntou se o caramelo continuava agressivo. O idoso respondeu com calma que o cão nunca havia sido perigoso, apenas assustado. E que agora, com paciência e treino, estava reaprendendo a conviver com o mundo ao redor. A senhora observou por alguns segundos, depois desviou o olhar para o cão, que permaneceu sentado, sem rosnar ou afastar-se. Isso a surpreendeu. O grupo se dispersou aos poucos, mas não sem antes lançar olhares curiosos. O idoso sabia que aquela era apenas a primeira de muitas provas que precisariam enfrentar juntos. Com a ajuda dos pescadores, o reforço das vigas durou boa parte da manhã. O sol subiu no céu, deixando o calor ainda mais intenso. O caramelo procurou sombra, bebendo água sempre que o idoso oferecia. O vento trazia o cheiro da praia, misturado ao aroma das panelas de barro que ferviam em algumas casas, preparando o almoço típico feito de peixe fresco, temperos e legumes do quintal. A cidade tinha esse ritmo único, tudo pulsava ao som das tradições, dos sabores, das conversas de rua. Quando o relógio marcava quase meio-dia, a artesã apareceu novamente, carregando consigo fibras de coqueiro e uma cesta com panos coloridos. Ela sorriu ao ver o caramelo mais tranquilo do que no dia anterior e parabenizou o idoso pelos avanços visíveis na estrutura. Ela começou a ensinar o idoso a trabalhar com as fibras, mostrando como trançá-las de forma firme, algo que exigia paciência e concentração. O idoso observava atento, repetindo os movimentos. O caramelo, sentado ao lado dele, observava com a cabeça inclinada, como se tentasse entender por que aquelas cordas eram tão importantes. Ao final da tarde, as primeiras mudanças já eram visíveis. O espaço parecia menos ameaçador, mais estável, mais acolhedor. Ainda havia muito trabalho a fazer, mas o primeiro passo havia sido dado com sucesso. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava naquele dia. Enquanto recolhiam as ferramentas, o caramelo percebeu um som vindo da rua. Não era barulho de pessoas. Não era barulho do vento. Era algo mais rápido, mais leve, e aproximava-se em velocidade. O caramelo arregalou os olhos, deu um salto e correu até o portão, observando atentamente. Um menino vinha descendo a rua em disparada, desequilibrado, segurando um papagaio de papel que rodopiava no ar. O vento forte puxou a linha, e o garoto tropeçou, indo direto em direção a uma pilha de tábuas no canto da estrada. Antes que o idoso pudesse reagir, o caramelo disparou. Ele não avançou com agressividade. Avançou com instinto protetor. O cão posicionou o corpo entre o menino e as tábuas caídas, impedindo que ele caísse sobre uma ponta de madeira que o machucaria seriamente. O menino bateu no chão, mas de forma leve, e ficou apenas assustado. O idoso correu até eles, ajudando o garoto a se levantar. O menino olhou para o caramelo com os olhos arregalados, e em vez de medo, havia admiração. A artesã, que testemunhara tudo, colocou a mão na boca, surpresa. O caramelo apenas abanou o rabo, como se tivesse feito algo trivial. A notícia da atitude do cão se espalharia rápido pela vizinhança. E aquela coincidência, tão comum em cidades pequenas onde crianças correm livres pelas ruas, transformaria a percepção de muita gente. Quando o sol se pôs naquele dia, as luzes das casas começaram a acender. O cheiro de comida preenchia o ar e o som distante de uma roda de viola anunciava que a noite seria tranquila. O idoso sentou-se ao lado do caramelo e suspirou, não de cansaço, mas de alívio. O primeiro dia de restauração havia sido difícil, cheio de desafios e incertezas.
Mas cada pequeno avanço mostrava que estavam no caminho certo. E enquanto o vento noturno soprava, carregando o cheiro da cidade viva, o caramelo fechou os olhos, finalmente sossegado. Ele estava começando a confiar novamente. O sol da manhã surgia tímido atrás das nuvens pesadas, anunciando um dia mais úmido que o normal. A pequena cidade litorânea despertava devagar, com seu ritmo tranquilo de sempre, misturando o cheiro forte de café recém-passado com o perfume salgado do mar. A brisa carregava gotas finas de vapor d'água que se acumulavam nas folhas das árvores e nas cordas penduradas das varandas, onde artesãs deixavam seus trançados secando ao vento. Naquele dia, o idoso acordou com a sensação de que algo importante estava para acontecer. Havia dormido mal, pensando nas reformas necessárias e na reação dos moradores. A atitude do caramelo no dia anterior, salvando o menino do tombo, havia mudado a atmosfera da vizinhança, mas ainda existia receio, ainda existiam conversas sussurradas, ainda existia o peso das expectativas. O caramelo acordou disposto, levantando-se de imediato ao sentir o idoso se mover. Seus olhos atentos já observavam o portão antes mesmo que o idoso se levantasse totalmente. Ele parecia saber que o dia traria mais movimento, mais pessoas, mais cheiros, mais desafios. Sua cauda balançava com leveza, mas seus ouvidos continuavam alertas, captando qualquer ruído estranho vindo de fora. Depois de um café simples, o idoso abriu o portão do terreno. O ar úmido entrou com força, trazendo consigo o cheiro das redes molhadas dos pescadores que passavam rumo à praia. Eles cumprimentaram o idoso com um aceno rápido e um sorriso discreto. O caramelo os acompanhou com o olhar, mas sem estranhamento. Aquela familiaridade crescente era um sinal claro de evolução. A primeira visita do dia chegou minutos depois, quando uma senhora da comunidade se aproximou carregando um cesto coberto com um pano rendado. Ela era conhecida por fazer quitutes que todos apreciavam, e o cheiro que escapava da cesta deixava claro que trazia bolinhos de peixe temperados com ervas cultivadas no quintal, uma tradição da família dela. Ela entregou o cesto ao idoso e disse que era um agradecimento pelo que o caramelo havia feito pelo menino. Na tarde anterior, a gratidão era sincera. A senhora comentou que a mãe do menino passará a noite inteira repetindo a história, dizendo que se o caramelo não tivesse corrido para proteger o garoto, a criança teria se ferido seriamente. O idoso ficou emocionado com a demonstração de carinho, mas também sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Agora, as pessoas esperavam ver o caramelo corresponder à nova imagem que se formava sobre ele. O cão aproximou-se da senhora com cautela, mas sem medo. Ele farejou a barra de sua saia, reconheceu o cheiro da comida e abanou o rabo. A mulher sorriu com ternura. Era a primeira vez que ela ficava tão perto dele desde aquele período difícil. Isso bastou para que parte da tensão antiga começasse a se dissipar. Depois que a senhora foi embora, o idoso começou os trabalhos do dia. A chuva fina que ameaçava cair exigia agilidade. Ele precisava cuidar das telhas soltas antes que umidade demais prejudicasse o resto da estrutura que havia sido reforçada no dia anterior. O caramelo acompanhava o ritmo do idoso, caminhando de um lado para o outro, farejando cada nova área que fosse mexida. O tempo estava mais instável, e isso deixava o cão inquieto. Ele sentia os cheiros mudarem rápido demais, como se o ar carregasse mensagens rápidas que só ele conseguia entender. O idoso percebeu a mudança e resolveu distraí-lo chamando-o para ajudar. Ele apontava lugares onde o cão precisava ficar, gesticulava, dava pequenos comandos de posição. O caramelo obedecia com prontidão, e aquilo fortalecia o vínculo entre os dois. No meio da manhã, a artesã chegou novamente, trazendo fibras novas e algumas ferramentas improvisadas. Ela explicou que havia conversado com um grupo da comunidade, e alguns deles estavam dispostos a ajudar na reforma, desde que o espaço pudesse ser utilizado futuramente como área de convivência. A comunidade sempre valorizou locais onde pudessem reunir famílias, ensinar tradições e manter vivas as práticas culturais. O idoso ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Embora achasse a ideia boa, ele sabia que transformar aquele espaço em um local público significaria dividir o ambiente que estava construindo com tanto esforço para o caramelo. Mas entendia que a cidade precisava de um lugar assim, e que o caramelo podia muito bem se adaptar a ter mais gente por perto, desde que fosse feito com cuidado. Enquanto conversavam, o caramelo se aproximou da artesã, farejando as fibras que ela trazia. A textura e o cheiro eram diferentes, mais frescos, mais vivos. Ele esfregou o nariz na palha e depois olhou para o idoso, como se pedisse aprovação. A artesã riu e comentou que, se dependesse dele,
Todo o espaço seria revestido de fibras em vez de madeira. O idoso riu também, sentindo o coração aquecer com aquela brincadeira simples. As horas passaram enquanto trabalhavam juntos. O idoso subiu em uma escada improvisada, os pescadores chegaram para reforçar o trabalho das vigas, e a artesã trançava as fibras no chão, criando uma espécie de painel que ajudaria a proteger o interior da construção da umidade. O caramelo circulava entre eles, sempre atento. Às vezes, ele deitava perto do idoso, outras vezes se aproximava dos pescadores, farejando o cheiro da água salgada impregnada em suas roupas. Ele parecia mais à vontade do que nos dias anteriores, e isso era motivo de orgulho para todos. No início da tarde, a chuva finalmente começou. Não era forte, mas persistente. O barulho das gotas caindo sobre o telhado improvisado ecoava pelo espaço, criando um som constante que incomodava o caramelo no começo, mas que ele logo passou a tolerar. O idoso se aproximou dele, acariciando seu pescoço, e o cão relaxou. A chuva trouxe algo inesperado. Um grupo de jovens da cidade apareceu na porta do terreno, procurando abrigo. Eles haviam sido pegos de surpresa pela mudança de tempo e, ao avistarem o espaço parcialmente coberto, decidiram pedir permissão para entrar. O idoso hesitou por alguns segundos, preocupado sobre como o caramelo reagiria, mas os jovens se mostraram respeitosos e aguardaram a autorização. Quando entraram, ficaram impressionados com o progresso da reforma. Alguns elogiaram o trabalho do idoso, outros comentaram sobre o talento da artesã, outros ainda se aproximaram do caramelo com cautela, lembrando da antiga reputação dele. Mas o cão permaneceu tranquilo, sem demonstrar medo ou receio. Ele os observava, analisava, sentia o cheiro de cada um e depois caminhava até uma área seca para deitar. Seus gestos eram pequenos, mas carregavam uma mensagem clara. Ele estava disposto a conviver. A chuva continuou por quase uma hora. Durante esse tempo, os jovens conversaram com o idoso e com o artesã sobre a ideia de transformar o espaço em um centro comunitário. Um deles explicou que sentiam falta de um lugar onde pudessem realizar eventos culturais, rodas de conversa, atividades com crianças e até mesmo oficinas de artesanato. A cidade tinha uma forte tradição cultural, mas poucos espaços adequados para abrigá-la. O idoso ouviu tudo em silêncio, percebendo que aquela decisão poderia mudar não apenas sua rotina, mas também a vida do caramelo. Ele sabia que o cão ainda tinha dificuldades com barulhos e movimentos bruscos. Transformar aquele espaço numa área pública exigiria treino, paciência e tempo. Mas ele também sabia que o caramelo tinha mostrado uma capacidade enorme de adaptação, desde que tivesse apoio e tranquilidade. Quando a chuva diminuiu, os jovens agradeceram e foram embora. O idoso permaneceu em pé, olhando para o portão, refletindo sobre o que havia acabado de ouvir. A artesã tocou seu ombro e disse que, independentemente da decisão, a comunidade estaria disposta a ajudar. O caramelo aproximou-se e colocou a cabeça sob a mão do idoso, como se buscasse conforto. A tarde avançou e o vento trouxe um cheiro diferente, vindo do mar. O idoso percebeu que a maré havia subido mais que o normal, e isso significava que o clima poderia mudar novamente. Era preciso reforçar uma das vigas antes que a umidade piorasse sua condição. Ele pediu ajuda aos pescadores e juntos finalizaram a tarefa. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, o idoso olhou para o caramelo e sentiu orgulho. O cão havia suportado barulhos, pessoas, chuva e mudanças de ambiente sem entrar em pânico. Ele ainda demonstrava sinais de insegurança, mas estava mais firme, mais presente, mais confiante. O caramelo caminhou até o centro do terreno, deitou-se e observou o céu como se apreciasse o fim do dia. O idoso sentou-se ao seu lado, e os dois permaneceram em silêncio, ouvindo o som do mar que começava a ficar mais forte. Era como se o mundo ao redor se movesse ao mesmo tempo em que eles evoluíam. Quando o vento se acalmou, o idoso fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do corpo do caramelo encostado em sua perna. O progresso daquele dia havia sido imenso, e mesmo que ninguém tivesse dito em voz alta, estava claro que o cão começava a reconquistar o espaço que um dia foi tomado pelo medo. E naquele fim de tarde úmido e silencioso, o caramelo parecia compreender que, pela primeira vez, o futuro podia ser diferente. O amanhecer daquele dia trouxe um cheiro de terra molhada misturado ao sal do mar, e o céu ainda estava marcado por nuvens densas que sobraram da chuva do dia anterior. A cidade acordou mais cedo do que o normal por causa da movimentação dos pescadores que se preparavam para um evento importante. A Feira do Mar, uma celebração tradicional que reunia artesãos, cozinheiras, pescadores e visitantes de cidades vizinhas.
O evento acontecia apenas 2 vezes por ano e era motivo de orgulho para toda a comunidade. O caramelo e o idoso estavam no terreno logo depois de o sol despontar. O ar fresco fazia o cão inspirar profundamente, como se absorvesse cada detalhe do ambiente. Ele farejava o chão ainda úmido, escutando o som das ondas batendo mais forte do que o normal contra as pedras da orla. O idoso observava o comportamento do cão e percebia que ele estava mais alerta que de costume, porém sem sinais de pânico. Era como se o caramelo pressentisse que aquele seria um dia diferente. A artesã chegou pouco depois, carregando um conjunto de enfeites coloridos feitos com fibras de coqueiro. Ela explicou que pretendia decorar o interior do espaço, deixando-o mais acolhedor para quem viesse ajudar. Havia aprendido, ao longo da vida, que beleza também tinha poder de cura. O idoso sorriu e agradeceu. O caramelo observava cada passo dela, e a artesã, já acostumada com o comportamento do cão, falava com ele de forma suave, quase musical. Era curioso como o caramelo respondia melhor às vozes femininas, talvez por associações antigas de conforto e cuidado. Não demorou para que os pescadores também aparecessem. Eles vinham direto da praia, ainda com cheiro forte de sal e de peixes, sorrindo e conversando animados sobre a feira. Um deles trouxe um cesto com rolinhos de corda e alguns pedaços de madeira que poderiam ser reaproveitados na reforma. O idoso aceitou com gratidão, sabendo que cada pequeno gesto fazia diferença naquele processo lento e contínuo de reconstrução. Os trabalhos do dia começaram cedo. Ainda havia partes do telhado que precisavam ser reforçadas, e o vento mais intenso deixava claro que o tempo poderia virar a qualquer momento. Enquanto os homens subiam em escadas improvisadas, o idoso revisava as madeiras que haviam sido trazidas. O caramelo circulava pelo terreno, ora caminhando ao lado do idoso, ora observando os pescadores trabalharem, mas sempre atento aos sons do ambiente. Por volta de 9 da manhã, começaram a surgir os primeiros visitantes. Pessoas que estavam indo para a feira passavam pelo terreno, paravam para observar o movimento e faziam perguntas curiosas sobre a reforma. Alguns lembravam de histórias antigas do caramelo, mas agora contavam com um ar mais leve, comentando como ele havia salvado o menino da queda. Pequenas demonstrações de confiança começavam a se formar. Uma senhora chegou com 2 crianças, ambas curiosas para ver o cão dourado que tinha virado assunto na vizinhança. O idoso, com cuidado, pediu que as crianças se aproximassem devagar. O caramelo permaneceu sentado, observando-as com atenção. Uma das crianças estendeu a mão, e o cão, depois de alguns segundos, inclinou a cabeça para receber o carinho. A senhora suspirou, aliviada. A notícia se espalhava rápido. A cada hora, mais pessoas apareciam, e a presença constante da comunidade começou a mexer com a rotina do caramelo. Ele ficava curioso, mas também demonstrava sinais de cansaço. O idoso começou a notar que, sempre que o barulho aumentava, o cão procurava um canto mais silencioso, deitando-se com a cabeça baixa e observando a distância. Eram momentos de vulnerabilidade que o idoso já aprenderá a respeitar. A artesã, percebendo isso, sugeriu que criassem um cantinho seguro para o cão dentro da construção. Um espaço pequeno, com tecido, fibras e um pouco de sombra, onde ele pudesse descansar sempre que o ambiente ficasse agitado demais. O idoso aprovou a ideia, e juntos improvisaram um cantinho acolhedor. O caramelo, ao perceber o novo espaço, farejou cada centímetro e, depois de alguns minutos, se deitou ali, aprovando silenciosamente o esforço. No fim da manhã, o idoso decidiu ir até a feira com o caramelo ao seu lado. Era a primeira vez, desde que tudo começara, que os dois deixariam o terreno juntos em direção a um evento público. A caminhada pela rua chamou a atenção. As pessoas olhavam, comentavam, algumas elogiavam, outras ainda observavam com certa distância. O caramelo caminhava perto do idoso, com passos firmes, mas olhos atentos. A feira estava vibrante. O cheiro das comidas típicas se espalhava pelo ar: peixe assado na brasa, bolinhos de mandioca, caldeirada fumegante em panelas de barro e cocadas frescas empilhadas em bancas coloridas. Artesãos exibiam suas obras, pescadores contavam histórias de maré e turistas tiravam fotos ao lado de barquinhos pintados com cores vivas. O caramelo parecia dividido entre a curiosidade e a cautela. Ele analisava cada som, cada cheiro, cada movimento. Às vezes parava, às vezes avançava com cuidado. O idoso caminhava com calma, falando baixo com o cão, deixando claro que ele podia recuar quando quisesse. A presença deles na feira não passou despercebida. Em pouco tempo,
formou-se um pequeno círculo de pessoas ao redor, algumas pedindo para tirar fotos, outras perguntando sobre a reforma do terreno. O idoso respondia tudo com paciência, sempre com uma mão pousada sobre o dorso do caramelo. Em determinado momento, um grupo de músicos começou a tocar viola e pandeiro. O som ecoou pela praça, animando o ambiente. O caramelo esticou as orelhas, incomodado de início, mas depois se acostumou ao ritmo. O idoso percebeu a evolução e sorriu discretamente. Enquanto isso, a artesã circulava pela feira e, ao ver o caramelo cercado de pessoas, sorriu. Para ela, aquilo era um sinal claro de mudança. O cão não era mais visto como um perigo. Aos poucos, ele se tornava figura querida da cidade. Mais tarde, uma pescadora idosa se aproximou. Ela caminhava devagar, apoiando-se em um bastão de madeira, mas seus olhos tinham um brilho intenso. Ela disse que ouvirá falar sobre o caramelo desde cedo e queria vê-lo com os próprios olhos. O cão, sentindo a presença calma da mulher, aproximou-se devagar. A pescadora colocou a mão sobre sua cabeça e disse que aquele cão tinha um espírito forte. Os pescadores que estavam por perto concordaram. No entanto, a feira não foi apenas tranquilidade. Um dos fogos artesanais usados para chamar a atenção do público foi acendido sem aviso, estourando no ar com um estrondo forte. O caramelo congelou. Suas pupilas dilataram e o corpo inteiro ficou rígido. O idoso imediatamente se abaixou ao seu lado, segurando seu corpo com firmeza e falando com ele de maneira lenta e constante. As pessoas ao redor ficaram em silêncio, observando a cena com preocupação. O caramelo tremia, mas o idoso manteve a calma. Ele sabia que aquele era um obstáculo esperado. Tinham treinado para isso, mas nada substituía a experiência real. Levou minutos até que o cão conseguisse respirar sem sobressaltos. Quando finalmente relaxou, apoiando o focinho no joelho do idoso, um suspiro coletivo percorreu o grupo de pessoas próximas. A artesã se aproximou e comentou que aquela era prova de que ele estava evoluindo. A pescadora idosa, emocionada, afirmou que coragem não era ausência de medo, mas sim a capacidade de enfrentá-lo. Depois do susto, o idoso decidiu levar o caramelo de volta ao terreno. A caminhada foi tranquila e, ao chegar, o cão deitou-se em seu cantinho, exausto. O idoso sentou-se ao lado dele e ficou observando o movimento lento de sua respiração. O resto da tarde foi dedicado a tarefas simples. A artesã continuou trançando fibras, os pescadores retornaram para finalizar reforços, e o idoso reorganizou as ferramentas encontradas no local. O caramelo dormia profundamente, recuperando-se do susto, mas também do desgaste emocional de um dia cheio de estímulos. No fim do dia, após o sol se pôr e as luzes das casas começarem a acender uma a uma, o idoso olhou ao redor e percebeu algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, o terreno parecia vivo. Era como se a energia das pessoas, as visitas, as conversas e até o medo superado do caramelo tivessem deixado uma marca invisível, mas intensa. O caramelo acordou pouco depois, caminhou até o idoso e se sentou ao seu lado. Os dois ficaram ali, observando o céu que agora estava limpo, com estrelas surgindo devagar. O idoso passou a mão pelos pelos do cão e disse, num tom baixo e sereno, que aquele era apenas o começo. O caramelo inclinou a cabeça e encostou-se nele, demonstrando confiança. E naquele silêncio confortante, os dois sabiam que, apesar dos obstáculos, estavam construindo algo maior do que imaginavam. O sol nasceu tímido naquela manhã, escondendo-se atrás de nuvens finas que deixavam o céu com uma tonalidade leitosa. A brisa que vinha do mar trazia um aroma suave de maresia misturado ao cheiro de farinha de mandioca torrada, pois algumas moradoras já estavam preparando quitutes para vender na feira do outro dia. A cidade parecia acordar devagar, como se hesitasse em começar o dia. O idoso chegou ao terreno com o caramelo logo cedo. O cão caminhava com passos firmes, farejando o chão úmido e observando tudo à volta com atenção. Ele parecia mais confiante, embora ainda carregasse a prudência que o acompanhava desde sempre. O idoso percebeu essa mistura de coragem e receio e a considerou um sinal de amadurecimento. Ele comentou, em voz baixa, que coragem é fruto de repetição e cuidado. A artesã chegou logo depois, trazendo um saco cheio de fibras e pedaços de tecido que pretendia transformar em pequenas bandeirolas para decorar o interior da construção. Ela explicou que quanto mais o espaço se tornasse acolhedor, mais a comunidade se sentiria parte dele. O idoso concordou, sabendo que o apoio dos moradores seria essencial para a reforma definitiva. O caramelo já reconhecia bem os passos da artesã.
Ele se aproximou com calma, recebeu um carinho na cabeça e seguiu até a sombra onde normalmente se deitava para observar o movimento do dia. Ele parecia especialmente atento naquela manhã, como se pressentisse algo que ainda não havia acontecido. Os pescadores chegaram pouco depois das 7, trazendo ferramentas, pedaços de madeira seca e rolos de corda que pretendiam usar para reforçar a amarração principal das vigas. Era um trabalho demorado, mas essencial. O idoso supervisionava tudo com cuidado, anotando mentalmente cada progresso e cada detalhe que ainda precisava de atenção. A manhã correu tranquila. O caramelo, mais relaxado do que nos dias anteriores, caminhava entre as pessoas como se estivesse patrulhando o ambiente. Ele parava diante de cada novo objeto que era trazido para a obra, farejava com paciência e só então se afastava, satisfeito. Os moradores que passavam pelo terreno a caminho da feira ou do trabalho acenavam e comentavam como ele estava se tornando um símbolo de superação. A fama do cão aumentava de maneira natural, e isso ajudava a diminuir antigas desconfianças. Mas havia algo diferente no ar. O idoso sentiu quando notou o comportamento do caramelo mudar de forma súbita. O cão, que até então parecia tranquilo, levantou a cabeça bruscamente, as orelhas em alerta. Ele encarou a rua como se estivesse percebendo algum som que ninguém mais conseguia escutar. O idoso segurou o cabo da vassoura que estava usando e olhou na mesma direção. Não viu nada de imediato, apenas uma figura distante caminhando lentamente pela rua. Era uma pessoa de passos pesados, ombros curvados e olhar fixo no chão. À medida que se aproximava, o caramelo começou a emitir um som baixo, um aviso. Não era agressividade, era lembrança. A artesã notou a tensão do animal e perguntou o que estava acontecendo. O idoso não respondeu. Seus olhos estavam fixos na figura que agora já estava próxima o suficiente para revelar o rosto. Era o antigo responsável pelo cativeiro improvisado onde o caramelo um dia ficará preso. Ninguém sabia ao certo porque ele havia prendido o cão, mas todos lembravam do episódio como um período delicado. A cidade era pequena, e histórias corriam rápido. A presença do homem ali causou um silêncio imediato no terreno. O caramelo deu 2 passos para trás, o corpo inteiro em alerta. Ele reconhecia aquele cheiro, aquela postura, aquele olhar. Não era ódio. Era memória. Era a sombra de um passado que ele não pediu para carregar. O idoso se adiantou alguns passos, posicionando-se entre o cão e o visitante. O homem parou a poucos metros de distância, respirando de forma irregular. Ele parecia nervoso, apesar de tentar disfarçar. Ele disse que tinha vindo falar com o idoso e com o caramelo. A voz dele tremia ligeiramente. A artesã, colocada em posição de observadora, cruzou os braços, atenta. Os pescadores, que estavam ajustando as últimas tábuas no telhado, desceram devagar, percebendo a tensão no ar. A cidade vivia de tradições, e uma delas era a de resolver conflitos com conversas calmas, sem tumultos. Essa prática fazia parte do cotidiano há décadas. Os moradores antigos sempre contavam histórias de como disputas familiares e desentendimentos entre pescadores eram resolvidos na sombra de um cajueiro ou à beira-mar, onde a presença do oceano lembrava todos da pequenez humana diante da força da natureza. Esse costume influenciava diretamente como cada um ali se comportava em momentos de tensão. Ninguém avançou. Ninguém gritou. Todos esperaram o idoso falar. O idoso perguntou calmamente o que o homem queria. Ele respondeu que havia pensado muito nos últimos meses e queria pedir perdão ao caramelo e também ao idoso. Explicou que, naquela época, estava passando por um momento difícil, tinha medo do cão, medo de outras coisas, e agira por impulso, sem orientação emocional. Disse que estava tentando melhorar, que havia buscado ajuda, que desejava fazer as pazes. O caramelo recuou mais um passo. Seu corpo dizia tudo. Ele não estava pronto. O idoso percebeu isso com clareza e pediu que o homem não se aproximasse mais. Ele agradeceu o gesto de arrependimento, mas... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Explicou, com serenidade, que feridas profundas não cicatrizam apenas com palavras. O idoso mencionou que o cão tinha percorrido um longo caminho para superar seus traumas e que talvez um dia pudesse aceitar a presença dele, mas que aquele dia ainda não havia chegado. A artesã assentiu, aprovando a postura do idoso. Os pescadores também concordaram,
cada um com um leve movimento de cabeça. A cultura daquela cidade prezava pelo respeito aos processos individuais, e ninguém ali iria forçar o caramelo a enfrentar algo para o qual ele não estava preparado. O homem abaixou a cabeça, aceitando a resposta. Ele parecia envergonhado, mas também aliviado por ter conseguido expressar o que sentia. Disse que compreenderia se o caramelo nunca o aceitasse e que seu objetivo era apenas admitir seus erros. Ele se virou para ir embora, mas antes de dar o primeiro passo, o caramelo avançou meio metro. Não de forma agressiva, mas como se algo dentro dele pedisse mais uma observação. O homem se deteve, mas não se virou completamente, respeitando o espaço do cão. O caramelo cheirou o ar, inclinou um pouco a cabeça e depois sentou-se. Era um gesto simples, porém carregado de significado. O idoso entendeu. O cão não dava um perdão, mas reconhecia um início de mudança. O homem, percebendo isso, deixou escapar um suspiro emocionado. Ele agradeceu de maneira breve e deixou o terreno. Quando ele se afastou completamente, o caramelo caminhou até o idoso e encostou a cabeça em sua perna. O idoso afagou seu dorso, sentindo uma mistura de alívio e orgulho. A artesã comentou que o cão era mais forte do que imaginavam. Os pescadores também sorriram, afirmando que aquele era um passo enorme. O restante do dia transcorreu com uma energia diferente. Algo havia mudado no ambiente. Parecia que o passado, antes tão presente, agora pesava um pouco menos. A reforma continuou, e o caramelo permaneceu próximo ao idoso o tempo todo, como se precisasse reafirmar que não estava sozinho. No meio da tarde, o vento aumentou, trazendo consigo um cheiro forte de mar revolto. O idoso comentou que talvez chovesse antes do fim do dia, e todos aceleraram o ritmo para finalizar o que podiam antes da água cair. O caramelo, sensível às mudanças climáticas, observava o céu com orelhas erguidas. A aproximação da chuva não o assustava tanto quanto antes, mas ainda o deixava tenso. Quando as primeiras gotas começaram a cair, o idoso guiou o cão até dentro da estrutura, agora mais sólida do que nunca. Eles se abrigaram sob o novo reforço de madeira e fibras. O som da chuva batendo no telhado criava um ritmo constante, quase melancólico. O caramelo deitou-se e apoiou a cabeça nas pernas do idoso, que passou a mão suavemente sobre seus pelos. Ele disse que estava orgulhoso. A artesã observava a cena e comentou que aquele dia ficaria marcado para todos. Não apenas pela reforma ou pelo reencontro com o passado, mas pelo gesto silencioso de coragem que o caramelo demonstrara. Quando a chuva passou e o sol reapareceu entre as nuvens, um cheiro fresco de terra molhada tomou conta do terreno. O idoso respirou fundo e percebeu a transformação ao seu redor. O espaço estava mais vivo, mais forte, mais cheio de significado. O caramelo caminhou devagar até o centro do terreno, onde se sentou e observou tudo. Era como se estivesse reconhecendo o próprio progresso. Ele já não era o mesmo cão que chegará ali cheio de medo. Ele estava se tornando parte viva daquele lugar, assim como aquele lugar estava se tornando parte dele. O idoso se aproximou e sentou-se ao seu lado. Os dois ficaram em silêncio, observando o céu que agora clareava. Era um fim de tarde tranquilo, mas carregado de esperança. Eles sabiam que muitos desafios ainda os aguardavam, mas também sabiam que estavam mais preparados do que nunca. A manhã surgiu com uma luz dourada que parecia acariciar cada telhado da pequena cidade litorânea. O vento soprava suave, trazendo consigo o cheiro de café recém-passado, bolo de milho e o distante perfume das flores que enfeitavam as janelas das casas. A maré estava calma, e o som das ondas chegava até o terreno como um sussurro ritmado, quase hipnótico. Eram daqueles dias em que tudo parecia possível. O idoso chegou com o caramelo logo depois do nascer do sol. O cão caminhava com passos tranquilos, menos tensos do que nos dias anteriores. O confronto com o passado, embora desgastante, tinha deixado nele marcas de coragem. O idoso percebeu isso na postura do cão, nos olhos mais atentos, na forma como farejava o ar com confiança crescente. O terreno, agora muito mais organizado, quase parecia outro lugar. As vigas estavam reforçadas, as paredes haviam sido limpas, e parte do telhado já havia sido substituída. As bandeirolas feitas pela artesã balançavam suavemente com o vento, trazendo cor e alegria para o antigo cativeiro. As fibras de coqueiro trançadas com habilidade pendiam como pequenos detalhes artesanais que contavam histórias do litoral. O caramelo percorreu o terreno com passos decididos, cheirando cada detalhe como se estivesse confirmando que aquele lugar agora pertencia a uma nova fase.
O idoso observou com orgulho. Cada movimento do cão revelava um avanço. O passado ainda existia, mas não dominava mais o presente. Os pescadores começaram a chegar aos poucos. Alguns vinham com baldes de ferramentas, outros traziam pedaços de madeira deixados por uma ressaca recente. Eles conversavam alto, riam e comentavam sobre o estado do mar. A cultura daquela cidade era profundamente marcada pela pesca, e isso se refletia nos gestos, no vocabulário, no ritmo diário. O idoso admirava como, mesmo com a vida dura, os pescadores mantinham um espírito leve e cooperativo. A artesã apareceu logo depois, trazendo um cesto cheio de pequenos enfeites feitos de palha. Ela sorria ao ver que o caramelo já estava de pé esperando sua chegada. O cão se aproximou dela com um comportamento quase protetor, mas sem qualquer sinal de tensão. Era como se ela representasse, para ele, um ponto de equilíbrio. Ela comentou que havia sonhado na noite anterior com o terreno completamente pronto, cheio de pessoas entrando e saindo, como se fosse um espaço comunitário vibrante. O idoso sorriu e disse que talvez aquele sonho estivesse mais perto de se realizar do que imaginavam. A manhã avançou em ritmo constante. Os pescadores martelavam madeira, ajustavam cordas, conversavam sobre marés passadas. A artesã colocava enfeites em pontos estratégicos, enquanto ensinava técnicas de amarração ao idoso. O caramelo caminhava entre todos, ora deitando sob a sombra, ora observando o trabalho com atenção. A presença humana já não o assombrava como antes. Ele parecia parte do fluxo natural daquele ambiente. Perto do meio-dia, algumas moradoras da cidade chegaram com panelas de barro, bolos, garrafas de suco de caju e tapiocas quentes. Elas disseram que a reforma do terreno era importante demais para ser feita com todos de barriga vazia. Essa era uma tradição antiga do lugar. Quando havia trabalho comunitário, as cozinheiras apareciam com comida fresca para garantir que ninguém desanimasse. O cheiro de comida se espalhou rapidamente, fazendo o caramelo levantar a cabeça e farejar o ar. Ele se aproximou, curioso, mas o idoso pediu que ele esperasse. Uma das moradoras, rindo, preparou um prato à parte com pedaços de peixe cozido. Ela colocou o prato no chão, falando com o cão como se fosse uma avó contando o segredo. O caramelo se aproximou devagar e começou a comer, balançando o rabo com tranquilidade. O clima era leve, suave, quase festivo. Mas a tranquilidade não durou o dia inteiro. Quando o sol já estava alto no céu, um grupo de visitantes chegou à cidade. Eram turistas vindos de regiões próximas, interessados em conhecer a feira e aproveitar o clima agradável. Alguns deles, ao passarem pelo terreno, pararam para observar o movimento. Um dos turistas, impressionado com o espaço reformado, perguntou o que estava acontecendo ali. A artesã, que adorava conversar, explicou toda a história do terreno, da reforma e da superação do caramelo. O grupo ficou encantado e pediu para tirar fotos do cão. O idoso, com cuidado, permitiu que se aproximassem, desde que não fizessem movimentos bruscos. No início, o caramelo ficou um pouco desconfortável com as câmeras e os flashes, mas depois relaxou ao perceber que ninguém representava ameaça. Ele se comportou tão bem que uma senhora turista comentou que aquele cão tinha mais presença do que muitos animais famosos da internet. As fotos começaram a circular rapidamente pelas redes sociais. Isso era comum na cidade, que, apesar de pequena, recebia muitos visitantes que gostavam de registrar cada detalhe. Em poucas horas, a história do caramelo e da reforma começou a se espalhar para além dos limites litorâneos. Com isso, mais pessoas começaram a aparecer. Algumas traziam doações de materiais, outras vinham apenas para conhecer o cão que todos estavam comentando. O terreno se encheu de gente, e, pela primeira vez desde que tudo começou, parecia haver mais visitantes do que moradores. O aumento repentino de pessoas trouxe um desafio inesperado para o caramelo. Ele estava acostumado com a presença da comunidade, mas desconhecidos demais deixavam seu corpo em alerta. Ele caminhava de um lado para o outro, tentava se manter próximo ao idoso, mas os sons novos, os cheiros fortes e o movimento constante o deixavam inquieto. O idoso percebeu isso imediatamente e pediu à artesã que o ajudasse a conduzir o cão para o cantinho acolhedor que haviam preparado meses atrás. Eles conseguiram fazer o caramelo entrar no espaço, mas o cão não conseguia relaxar. Seu peito subia e descia com rapidez, e ele olhava para tudo com visão ampliada, como se esperasse algo acontecer. O idoso se agachou e colocou a mão sobre o peito do cão, sentindo o ritmo acelerado. Ele respirou lentamente, incentivando o caramelo a acompanhá-lo.
A artesã fez o mesmo, sentando-se perto, falando palavras suaves e usando seu tom de voz característico. Depois de alguns minutos, o cão começou a se acalmar. Mas a calmaria foi interrompida quando um turista mais agitado, ansioso para tirar uma foto, entrou rapidamente no espaço sem pedir permissão. O caramelo se levantou num salto, assustado. O idoso se virou e pediu que o homem recuasse. A artesã também interveio, explicando que aquele era um espaço seguro para o cão e que não poderia ser invadido. O turista se desculpou, visivelmente constrangido. Disse que não tinha intenção de causar problema. Mas o susto já estava dado. O caramelo tremia, sua confiança abalada pela postura inesperada. O idoso, percebendo a gravidade do impacto, decidiu que não permitiria mais que visitantes se aproximassem daquele espaço sem orientação. A notícia se espalhou rapidamente. As pessoas começaram a entender que, apesar da fama crescente, o caramelo ainda era um animal em processo de cura. Alguns moradores tomaram iniciativa e organizaram uma espécie de cordão humano informal para garantir que ninguém ultrapassasse o limite de segurança. Essa atitude surpreendeu o idoso, que ficou emocionado ao ver a comunidade se mobilizar espontaneamente. A cultura daquela cidade sempre fora marcada por cooperação, mas vê-la aplicada de maneira tão natural e protetiva ao caramelo fez seu coração aquecer. Com o passar das horas, o movimento diminuiu. Os turistas foram para a praia, para as barracas de comida e para as apresentações culturais da feira. O terreno voltou ao ritmo habitual, com pessoas conversando baixo e trabalhando nos detalhes finais da reforma. O caramelo finalmente conseguiu relaxar novamente. Ele caminhou até o idoso e deitou-se a seus pés, como se pedisse um momento de paz. O idoso acariciou sua cabeça, sentindo que aquele dia tinha sido uma mistura intensa de progresso e desafio. No final da tarde, quando o sol tingia o céu de tons alaranjados, os pescadores encerraram o trabalho do dia. A artesã guardou suas fibras, e as cozinheiras voltaram para suas casas. A cidade estava tranquila, iluminada por uma luz suave que refletia nos muros úmidos. O idoso e o caramelo permaneceram no terreno. Eles caminhavam devagar, observando tudo o que havia sido feito. Cada pedaço de madeira, cada detalhe de fibra, cada marca no chão era resultado de esforço coletivo e pequenas conquistas do cão. O caramelo parou no centro do terreno e olhou para cima, como se observasse o céu com alguma compreensão silenciosa. O idoso sentou-se ao seu lado e percebeu que, apesar de todos os obstáculos, a cidade agora caminhava junto deles. A noite chegou com um vento leve e cheiro de mar sereno. As estrelas começaram a surgir, e o terreno parecia mais vivo do que nunca. A manhã seguinte amanheceu com um silêncio estranho, quase desconfortável. Os moradores mais antigos sempre diziam que quando o mar fica quieto demais, alguma mudança está vindo. O idoso acordou cedo, mas notou que o ar estava pesado, abafado, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Ao sair de casa, percebeu que o vento não soprava como de costume e que as ondas quebravam de forma irregular, sem o ritmo hipnótico que costumavam ter. O caramelo caminhava ao lado dele, mas algo no comportamento do cão chamou sua atenção imediatamente. O caramelo estava inquieto. Ele farejava o ar, olhava ao redor e emitia pequenos sons de alerta. Era como se estivesse percebendo alguma coisa antes mesmo que os humanos pudessem sentir. O idoso acariciou seu dorso e disse que ficariam atentos. No caminho para o terreno, a cidade parecia mais silenciosa que o normal. As barracas da feira ainda estavam montadas, algumas cobertas com lonas coloridas. As cozinheiras começavam a preparar os caldeirões, mas seus sorrisos estavam mais contidos. Os pescadores observavam o mar com olhares longos, conversando pouco. A artesã, que sempre carregava um cesto cheio de fibras e enfeites, também parecia mais séria naquela manhã. Quando o idoso e o caramelo chegaram ao terreno, o silêncio foi quebrado pelo barulho das bandeirolas balançando levemente, mesmo sem vento. O idoso percebeu que havia algo no ar, uma tensão quase invisível. O caramelo caminhou até o centro do terreno, farejando tudo como se procurasse pistas. Ele parou de repente, ergueu a cabeça e latiu uma única vez, um latido firme que ecoou entre as paredes parcialmente restauradas. Esse latido chamou a atenção da artesã, que se aproximou perguntando o que estava acontecendo. O idoso respondeu que não sabia, mas confiava no instinto do cão. A cultura daquela cidade dava grande valor ao comportamento dos animais. Muitos moradores acreditavam que cães e pássaros percebiam mudanças na natureza antes dos humanos.
Aquilo fazia parte do folclore local, transmitido de geração em geração. Um grupo de pescadores chegou logo depois. Um deles, experiente e com aparência robusta, explicou que o mar estava esquisito desde a madrugada. A ressaca podia vir mais cedo do que o previsto, e o vento podia virar com força. Era preciso terminar um reforço importante no terreno antes que o tempo mudasse completamente. O idoso concordou e começou a organizar as tarefas do dia. Enquanto todos se dividiam entre cordas, madeiras e ferramentas, o caramelo circulava inquieto. Ele parava de tempos em tempos, levantava a cabeça e olhava para o mar, mesmo estando longe dele. A artesã reparou e comentou que o cão estava percebendo alguma coisa. Ela se abaixou, tocou a cabeça do caramelo e disse que ele precisava mantê-los alertas. O cão piscou devagar, como se entendesse. O trabalho prosseguiu durante toda a manhã. O clima continuava abafado, sem vento, fazendo todos suarem mais que o normal. O cheiro de madeira fresca misturava-se ao aroma de comida vindo das casas próximas, criando uma combinação que tornava o ambiente estranho e familiar ao mesmo tempo. Por volta das 11 da manhã, a primeira mudança brusca aconteceu. Uma rajada de vento forte atingiu o terreno, levantando poeira e movendo algumas ferramentas. As bandeirolas começaram a balançar de forma agressiva, como se tivessem vida própria. O caramelo latiu novamente, dessa vez com insistência. O idoso parou no meio do movimento e olhou para o mar, que agora estava escurecendo. Os pescadores trocaram olhares preocupados. Eles sabiam ler o comportamento do mar melhor do que qualquer pessoa. Um deles, o mais velho, afirmou que uma virada brusca de tempo estava chegando e que a ressaca seria forte. Era necessário agir rápido. A artesã ajudou a recolher as coisas mais leves, enquanto o idoso orientava os pescadores a reforçar a parte mais vulnerável da construção. O caramelo corria de um lado para o outro, como se estivesse mapeando os pontos de maior risco. Era impressionante a forma como o cão parecia perceber exatamente o que estava prestes a acontecer. O primeiro trovão ecoou distante, mas potente. O som reverberou pela cidade, fazendo algumas crianças chorarem ao longe. Os moradores começaram a fechar janelas e recolher roupas do varal. A tempestade estava chegando muito mais rápido do que qualquer previsão. O idoso pediu que a artesã conduzissem as crianças e visitantes que estavam na rua para dentro de suas casas. Ele mesmo ficou no terreno com o caramelo e os pescadores, determinado a não deixar o trabalho feito até ali ser levado pelo vento. A cultura da cidade sempre valorizou a união em momentos difíceis, e aquele seria mais um capítulo de cooperação. A tempestade caiu de forma repentina. A chuva vinha em gotas grossas e pesadas, que batiam no telhado novo com tanta força que parecia granizo. O som era tão alto que dificultava qualquer conversa. A madeira estalava, a corda rangia, a poeira virava lama. O caramelo se posicionou ao lado do idoso, com o corpo tenso, mas firme. O vento aumentou, entrando pelas frestas e sacudindo tudo. Um dos pescadores gritou que uma das vigas estava cedendo. O idoso correu até ela, mas percebeu que sozinho não teria força suficiente para segurá-la. Os pescadores se juntaram e, com muita dificuldade, conseguiram estabilizar a peça. Mas a tempestade estava longe de acabar. Em poucos minutos, uma parte do telhado começou a vibrar com tanta força que parecia prestes a ser arrancada. O caramelo latiu alto, alertando todos. O idoso correu até a parte afetada e viu que uma das amarras havia se soltado. Ele tentou alcançá-la, mas o vento fazia tudo balançar. Foi então que aconteceu um momento crucial. O caramelo se colocou bem ao lado do idoso, empurrando-o levemente para que ele tomasse uma posição mais segura. O idoso olhou para o cão e percebeu que ele estava tentando protegê-lo. Ele respirou fundo, agarrou a viga e pediu que um dos pescadores trouxesse a corda reforçada que haviam guardado dias antes. O pescador veio correndo, escorregando na lama, mas conseguiu entregar a corda. O idoso amarrou com firmeza, e a viga se estabilizou. A tempestade continuava feroz, mas a estrutura resistia. A artesã apareceu na porta do terreno, gritando que havia visto algo perto da praia. Uma onda mais alta do que o normal tinha atingido o muro de proteção e derrubado parte dele. Se outra onda viesse, poderia causar estrago ainda maior. Os pescadores trocaram um olhar rápido, e 2 deles correram para ajudar na praia. A artesã pediu que o idoso não fosse, pois o risco era enorme. Ele entendeu que precisava permanecer ali, garantindo que o terreno não desabasse.
O caramelo permaneceu ao seu lado como um guardião silencioso. A tempestade durou mais 1 hora, mas parecia uma eternidade. O vento uivava, a chuva castigava e o terreno tremia. Mas a estrutura, ainda que frágil, resistiu graças ao trabalho conjunto e às ações rápidas. Quando finalmente o vento começou a diminuir e a chuva se transformou em garoa, a sensação de alívio percorreu todos os músculos do idoso. O céu permanecia cinzento, mas já não havia perigo imediato. O caramelo deitou no chão, exausto. Seu corpo estava molhado, mas seus olhos brilhavam de força. O idoso se sentou ao lado dele e passou a mão por seu dorso, agradecendo silenciosamente por aquela parceria tão profunda. Quando os pescadores retornaram da praia, trouxeram notícias de que o muro havia sido parcialmente destruído, mas ninguém se machucara. A cidade estava segura, embora cansada. A artesã também voltou, trazendo água quente e toalhas para todos que estavam ensopados. O terreno estava marcado pela tempestade, mas permanecia de pé. As bandeirolas estavam rasgadas, porém os reforços haviam segurado as vigas principais. A comunidade olhou ao redor e percebeu que, apesar de tudo, tinham vencido mais um desafio. Um pescador bateu no ombro do idoso e disse que coragem verdadeira é aquilo que se mostra nos piores momentos. O caramelo levantou a cabeça, como se entendesse cada palavra. Ele havia encarado a tempestade não apenas como um fenômeno da natureza, mas como um teste de seus próprios limites. E havia passado. Quando a tarde chegou, trazendo uma luz suave que filtrava pelas nuvens, a cidade inteira parecia respirar aliviada. O idoso e o caramelo ficaram sozinhos no terreno por alguns minutos, observando a vista. A chuva fina criava pequenas poças, e havia cheiro de terra molhada por todos os lados. O idoso olhou para o cão e disse que, naquele dia, não foi apenas o terreno que resistiu. Foi também o coração do caramelo, que agora estava mais forte do que nunca. O cão balançou o rabo e encostou a cabeça na perna do idoso, como se confirmasse cada palavra. Os dias após a tempestade foram marcados por um silêncio reflexivo na pequena cidade litorânea. As ruas, ainda úmidas, exalavam um cheiro característico de terra molhada misturada à maresia. As telhas brilhavam sob o sol tímido que finalmente reaparecera e, apesar de alguns estragos, predominava o sentimento de alívio. O terreno que antes fora cativeiro havia resistido e muitos moradores comentavam sobre a coragem do idoso e o instinto quase sobrenatural do caramelo. Mas, para uma comunidade que sempre viveu entre tradições antigas e histórias passadas de boca em boca, emoções fortes vinham sempre acompanhadas de dúvidas. Bastou o calor retornar e o movimento do centro voltar ao normal para que algumas conversas começassem a surgir entre cochichos. Alguns moradores mais receosos voltaram a questionar se era realmente seguro manter o caramelo ali. O cão ganhará respeito após alertar sobre o vento, mas o medo antigo ainda rondava a mente de quem não entendia o temperamento dele. O idoso percebeu isso logo na manhã seguinte. Ao caminhar com o caramelo para o terreno, viu duas vizinhas cochichando atrás de uma barraca de frutas. Quando ele passou, ambas encerraram o assunto rapidamente e sorriram de forma educada. O idoso respondeu com gentileza, mas a inquietação tomou conta de seu peito. O caramelo pareceu sentir a mudança no clima e diminuiu o passo, olhando para o idoso como quem pergunta se algo estava errado. Chegando ao terreno, o idoso avaliou os danos restantes. Algumas ripas precisavam ser substituídas, o chão estava escorregadio e havia pedaços de madeira espalhados perto do muro. A artesã apareceu pouco depois, trazendo alguns panos e cestas de fibra recém-tecidas. Ela notou a expressão pensativa do idoso e perguntou o que estava acontecendo. Ele explicou que percebia certos olhares novamente, como se todo o esforço da tempestade tivesse sido esquecido. A artesã respirou fundo antes de responder que, naquela cidade, a cultura da precaução era tão forte quanto a cultura da união. Contou que desde criança escutava histórias sobre cães difíceis, superstições envolvendo tempestades e sinais da natureza. Disse que a desconfiança fazia parte da forma como o povo dali interpretava o mundo. Não era algo pessoal. Mas ela também afirmou que seria injusto se o caramelo fosse julgado apenas pelo passado. A tempestade tinha mostrado que ele era mais do que muitos pensavam. O idoso agradeceu pelas palavras, mas ainda carregava um peso no peito. O caramelo, sempre atento, aproximou-se da artesã e encostou o focinho em sua mão, buscando reconhecimento. Ela sorriu e afagou sua cabeça, dizendo que ele era um bravo guardião do terreno. O cão fechou os olhos por um instante, aproveitando o carinho que tanto desejava.
Enquanto trabalhavam, os pescadores começaram a aparecer, trazendo ferramentas e pedaços de corda que haviam resgatado após a tempestade. Alguns estavam animados, conversando sobre a força da viga que resistiu, mas outros mencionavam que alguns moradores continuavam desconfiados do caramelo. Isso trouxe de volta ao idoso a sensação de insegurança. Ele sabia que, se a desconfiança crescesse, a restauração do terreno poderia ser comprometida. Mesmo assim, ele seguiu com o trabalho. O sol começava a ficar mais forte, refletindo na madeira molhada e criando um brilho prateado no chão. O caramelo circulava ao redor da construção, farejando os cantos, procurando sinais de infiltração, madeira solta ou qualquer coisa diferente do usual. Era impressionante como o cão havia desenvolvido quase uma rotina de vigilância. Parecia entender que proteger aquele lugar era seu novo propósito. Por volta do meio da tarde, um grupo de moradores se aproximou do terreno. Eram 4 pessoas, todas conhecidas e geralmente amistosas, mas naquele dia traçavam uma expressão séria. O idoso percebeu que algo estava prestes a acontecer e pediu que o caramelo ficasse ao seu lado. O cão obedeceu, sentado e atento, com as orelhas erguidas. O grupo se aproximou e um dos homens perguntou se podiam conversar. O idoso assentiu. Eles explicaram que, embora respeitassem a coragem demonstrada, algumas pessoas continuavam apreensivas. Temiam que o cão pudesse reagir de maneira imprevisível em algum momento. Eles não queriam criar conflito, mas achavam necessário falar diretamente com o idoso. Antes que qualquer má impressão se criasse, a artesã entrou na conversa, defendendo o caramelo. Disse que ele havia ajudado a proteger o terreno na tempestade e que nunca mostrará agressividade sem motivo. Explicou que o comportamento dele no passado estava ligado ao próprio cativeiro e ao ambiente traumático. Agora que o terreno estava sendo restaurado para algo melhor, o caramelo estava mudando junto com ele. Um dos moradores respondeu que entendia, mas o medo não desaparecia com palavras tão facilmente. Ele contou sobre uma tradição antiga da cidade. Sempre que um animal mostrava mudança de comportamento em momentos difíceis, era necessário realizar uma espécie de prova comunitária. Nada cruel, apenas uma forma de a comunidade entender que aquele animal fazia parte do convívio local. A prova consistia em uma pequena cerimônia durante a festa da lua crescente, um evento cultural que celebrava a renovação das coisas. O idoso ouviu atentamente. Não gostou da ideia de submeter o caramelo a qualquer tipo de prova, mas entendeu que se tratava de algo simbólico, não hostil. Antes de responder, olhou para o cão e viu que ele estava calmo, observando todos sem medo. Isso o tranquilizou. Sustentou a ideia de que, se a prova ajudaria a comunidade a confiar no caramelo, talvez fosse necessário aceitá-la. Os moradores agradeceram e partiram, deixando o idoso e a artesã refletindo. Ela explicou que essa cerimônia era uma tradição antiga que raramente era usada, mas ainda tinha significado para alguns. Disse que talvez fosse positivo mostrar que o caramelo estava pronto para se integrar definitivamente ao convívio de todos. O idoso concordou, mas a ideia mexeu profundamente com ele. Temia que colocassem o cão em uma posição desconfortável ou que a comunidade esperasse demais de um animal que ainda estava aprendendo a confiar. O caramelo, percebendo a hesitação do idoso, aproximou-se e encostou o corpo nele. Foi um gesto simples, mas poderoso. O idoso respirou fundo e acariciou o cão, sentindo que, independentemente do que acontecesse, enfrentariam juntos. A partir daquele dia, começaram pequenos preparativos. A festa da lua crescente aconteceria em 2 semanas, o que significava que a comunidade teria tempo para reconstruir parte do muro da praia, reforçar as casas e organizar os tradicionais fogos de artifício silenciosos, usados para não assustar os animais. O terreno também precisaria de ajustes para estar apresentável na celebração, pois muitos moradores queriam ver de perto a mudança que o idoso e o caramelo estavam promovendo. Os pescadores ajudaram com novas vigas e cordas. A artesã trouxe tecidos e enfeites para deixar o ambiente mais acolhedor. As cozinheiras ofereceram quitutes típicos, como broas de milho e doce de banana caramelizada. A cidade, mesmo com dúvidas, começava a se unir novamente em torno da novidade. Durante esses dias, o caramelo enfrentou obstáculos significativos. Ele precisava circular pela cidade sem que os moradores sentissem medo. Por isso, o idoso passou a caminhar com ele em horários diferentes, para que o cão se acostumasse aos sons, aromas e movimentos mais intensos. A cidade tinha um ritmo próprio, com gaivotas sobrevoando cedo, o barulho dos barcos batendo no cais,
as conversas animadas das cozinheiras no início da tarde e o cheiro de peixe fresco se misturando com o de pão assado. O caramelo absorvia tudo com curiosidade, mas também com cautela. O primeiro obstáculo foi justamente o movimento intenso da feira. O barulho fez o cão encolher as orelhas e recuar alguns passos. O idoso entendeu que seria necessário avançar devagar. A artesã apareceu no momento certo e ofereceu ao caramelo um pedaço de broa, que ele cheirou com desconfiança antes de comer. O gesto simples fez algumas pessoas sorrirem e relaxarem. Foi um pequeno triunfo. O segundo obstáculo foi uma roda de crianças brincando com bolas coloridas. O movimento repentino fez o caramelo ficar rígido, lembrando sons confusos do cativeiro. O idoso ajoelhou-se ao lado dele, falando com suavidade, enquanto uma das crianças aproximou-se lentamente e ofereceu uma flor. O caramelo farejou a flor, hesitou e, por fim, aceitou. Um gesto tão pequeno, mas com impacto enorme para aquela comunidade que começava a enxergar nele mais do que um perigo. Enquanto os dias passavam, o terreno se transformava. A madeira foi polida, o chão nivelado, as bandeirolas trocadas por novas, coloridas e firmes. O idoso sentia um orgulho tranquilo ao ver a construção ganhar vida novamente. O caramelo acompanhava tudo, como se aquele lugar fosse parte dele. De certa forma, era. Na véspera da festa da lua crescente, a cidade inteira se movimentava. As cozinheiras preparavam doces e salgados, os pescadores organizavam a limpeza do cais, as artesãs faziam trançados decorativos e os mais jovens ajeitavam as luminárias feitas de cascas de cocô, tradição antiga passada entre famílias. O terreno seria um dos pontos centrais da celebração, e todos queriam que estivesse bonito. Quando a noite caiu, com o céu iluminado pela lua crescente refletindo no mar calmo, a cidade parecia diferente. Havia música suave vindo da praça, o cheiro de comida caseira invadia o ar e as luzes dançavam nas fachadas das casas. O idoso olhou para o caramelo e percebeu que, embora houvesse medo no passado e desconfiança recente, aquele era o momento que definiria tudo. O cão parecia entender, porque se sentou ao lado dele, firme e silencioso. A noite da lua crescente chegou como um suspiro sobre a cidade. O céu estava limpo, a lua refletindo sua luz prateada no mar calmo, e as ondas batiam suavemente contra o cais. A cidade litorânea parecia tomada por uma calma quase mística, que contrastava com a agitação dos dias anteriores. O terreno, que antes havia sido cativeiro e depois palco de desafios e superações, estava pronto para a cerimônia. Bandeirolas coloridas tremulavam suavemente com a brisa, os enfeites de fibra pendiam das vigas e o cheiro de broas de milho e doce de banana se misturava à maresia. Tudo estava preparado para o momento que definiria o futuro do caramelo na comunidade. O idoso chegou cedo, acompanhado do cão. O caramelo caminhava com confiança, mas ainda atento a cada detalhe, como se pudesse perceber a importância daquela noite. Os moradores começaram a se reunir, formando um círculo ao redor do terreno. Havia uma mistura de curiosidade, expectativa e cautela. Algumas pessoas conversavam baixo, comentando sobre a coragem do idoso e do cão, outros olhavam com desconfiança, esperando para ver se o animal realmente merecia a confiança que vinham construindo aos poucos. A artesã se posicionou perto da entrada, segurando delicadamente algumas luminárias de casca de cocô que seriam colocadas no centro do círculo. O idoso respirou fundo e olhou para o caramelo. Sabia que aquela era a hora de provar para todos, inclusive para si mesmo, que o cão podia ser confiável, equilibrado e capaz de criar laços sólidos com a comunidade. O caramelo, percebendo a seriedade do momento, sentou-se próximo a ele, apoiando a cabeça na perna do idoso. Um gesto silencioso de cumplicidade que reforçava o vínculo construído com paciência, esforço e respeito. A cerimônia começou com músicas suaves tocadas com instrumentos locais. Pequenos tambores e flautas feitos de bambu criavam uma melodia envolvente, que parecia sincronizar com o som das ondas. O idoso, junto à artesã, guiou o caramelo pelo centro do terreno, mostrando à comunidade que o cão não tinha medo e estava em completa harmonia com o ambiente. As crianças, curiosas, começaram a se aproximar devagar, observando cada passo do animal. O cheiro do mar misturado com o aroma doce da comida aquecia o ambiente, criando uma sensação acolhedora para todos. O primeiro teste do caramelo foi simples, mas cheio de significado. Ele precisava caminhar pelo terreno cercado de pessoas, sem demonstrar medo ou agressividade. O cão olhou para cada rosto, respirou profundamente e avançou com passos firmes. Alguns moradores seguraram a respiração,
surpresos com a serenidade do animal. O idoso, percebendo que o cão estava se mantendo calmo, sorriu e fez um gesto encorajador. O caramelo continuou, mantendo-se próximo ao idoso e à artesã, que segurava suas mãos, reforçando o sentimento de segurança. Enquanto o cão percorria o terreno, pequenos obstáculos simbólicos foram apresentados. Um grupo de crianças começou a correr ao redor dele, rindo e jogando pequenas bolas coloridas. O caramelo não se assustou. Ele farejou, observou e seguiu adiante sem se desviar. Essa demonstração de controle foi crucial. Todos os moradores podiam ver que ele não reagia por impulso, mas agia de acordo com a confiança construída ao longo dos meses. Foi uma vitória silenciosa, mas profundamente significativa. Depois desse teste, veio um desafio maior. Alguns moradores soltaram sons repentinos, tambores, assobios e gritos simulando uma situação inesperada. O caramelo manteve a postura, atento, mas sem medo. Ele se aproximou do idoso, encostou o focinho em sua mão e permaneceu firme. O gesto foi entendido por todos. Aquele cão não reagiria de forma agressiva e poderia conviver em harmonia com a comunidade. Pequenos sorrisos começaram a surgir, alguns acenos de cabeça, e a desconfiança antiga parecia dissolver-se lentamente. A terceira etapa da cerimônia era simbólica. A artesã trouxe um cesto com flores e pequenos enfeites de fibra. Cada participante ofereceu uma flor ao caramelo, que cheirava, olhava atentamente e, em alguns casos, aceitou o toque humano com delicadeza. Cada interação era observada com atenção pelos moradores, que começavam a entender que aquele cão havia passado por traumas, mas que agora estava pronto para confiar e ser confiável. Enquanto a lua iluminava o mar, o idoso percebeu uma reviravolta inesperada. Um turista que havia visitado a cidade dias antes apareceu sem aviso, carregando uma câmera. Ele queria registrar o momento, mas sem perceber, atraiu olhares de preocupação. O caramelo, inicialmente atento, farejou o homem e deu alguns passos para trás. O idoso, com calma, aproximou-se, falando suavemente e segurando sua coleira. A artesã, percebendo a situação, pediu ao turista que se sentasse e aguardasse. O cão farejou novamente, analisou o homem e, com um pequeno gesto de confiança, permitiu que ele permanecesse parado. Esse momento reforçou para todos a ideia de que o animal poderia distinguir situações de risco e agir com discernimento. O clima começou a mudar definitivamente. A desconfiança inicial se transformou em admiração. Os moradores começaram a se aproximar, alguns acariciando o cão, outros apenas observando com respeito. A comunidade entendeu que a paciência, a atenção e a coragem do idoso e do caramelo haviam construído um vínculo que não poderia ser quebrado. O terreno, antes cativeiro, agora era símbolo de superação, confiança e união. O idoso aproveitou a oportunidade para reforçar um gesto cultural importante. Pediu que cada pessoa depositasse uma pequena lembrança de sua vida no centro do terreno. Flores, enfeites de fibra, pequenas lembranças de madeira. Cada objeto representava um compromisso com a comunidade e com o caramelo, reforçando a integração entre o animal e a cidade. A artesã ajudou a organizar tudo de maneira harmoniosa, enquanto o caramelo observava cada gesto, curioso e atento. No meio da cerimônia, uma nova reviravolta aconteceu. Uma tempestade inesperada de vento surgiu do mar, trazendo nuvens escuras e uma brisa forte. A comunidade ficou alerta. O caramelo, instintivamente, posicionou-se no centro do terreno, próximo ao idoso, emitindo latidos baixos de alerta. Mas desta vez não era apenas instinto. Ele começou a guiar os moradores para áreas mais seguras do terreno, mostrando claramente onde poderiam se abrigar sem prejudicar as decorações ou os enfeites. A tempestade passou rápido, sem causar dano, mas o gesto do cão impressionou todos. A confiança construída se consolidou de forma definitiva. Depois que o vento cessou, a lua voltou a brilhar, refletindo na água como se iluminasse cada gesto de coragem e solidariedade. O idoso e o caramelo caminharam lentamente pelo terreno, observando os objetos, as flores e as lembranças deixadas pelos moradores. Cada detalhe contava uma história de superação e cooperação. A comunidade agora entendia que o cão não era apenas um animal a ser observado com cautela, mas um guardião, um símbolo de resiliência. O idoso aproveitou o momento para refletir sobre todo o caminho percorrido. Lembrou-se dos primeiros dias em que encontrou o caramelo na rua, do cativeiro, das dificuldades na recuperação da confiança, da tempestade que quase destruiu o terreno, e de cada pequeno avanço obtido com esforço constante.
Cada vitória vinha com sacrifícios e desafios, mas naquele momento, parecia que todo esforço havia valido a pena. O caramelo, cansado, deitou-se próximo ao idoso. Seus olhos brilhavam com um misto de orgulho e satisfação silenciosa. O idoso acariciou seu dorso, sentindo que não estava apenas cuidando de um cão, mas acompanhando uma alma que havia renascido junto com o terreno, a comunidade e a própria cidade. Enquanto a lua refletia seu brilho na água calma, as crianças começaram a cantar canções antigas da cidade, tradicionais nas celebrações da lua crescente. Os adultos se juntaram, alguns dançando, outros apenas batendo palmas, e o caramelo permaneceu observando, aceitando o carinho e se mostrando parte daquela família expandida. O idoso sorriu, emocionado, percebendo que cada obstáculo superado, cada teste enfrentado e cada momento de vulnerabilidade havia levado aquilo, um vínculo genuíno, a integração plena e a confiança construída com paciência e coragem. A festa continuou noite adentro, mas o idoso e o caramelo permaneceram próximos ao centro do terreno, observando a alegria de todos. Ele sabia que aquela lua crescente marcaria um novo começo, não apenas para o cão, mas para toda a comunidade, unida em torno de valores de coragem, paciência e respeito mútuo. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa que refletiam na água calma da baía. A cidade acordava lentamente, com os primeiros sons de barcos chegando ao cais, crianças correndo pelas ruas e o aroma de pão recém-assado se espalhando pelos becos estreitos. O terreno, agora totalmente restaurado, exalava uma sensação de conquista. Cada viga, cada ripa, cada bandeirola colorida contava a história de superação, paciência e união. O caramelo circulava com confiança, farejando o chão, verificando cada detalhe, como se entendesse que aquele lugar não era mais apenas um terreno qualquer, mas um símbolo de tudo que havia sido conquistado. O idoso se aproximou do cão, sorrindo. Ele sentiu uma mistura de alívio e orgulho. O caminho percorrido não fora fácil. Desde o primeiro dia em que encontrara o caramelo nas ruas, até o resgate de sua confiança, a restauração do terreno e a demonstração de coragem durante a tempestade, cada passo exigirá esforço, paciência e dedicação. Agora, tudo culminava naquele momento, a plena integração do cão na comunidade e a valorização de um trabalho feito com amor e cuidado. A cidade parecia perceber a importância daquele dia. Os moradores já se reuniam próximo ao terreno, trazendo comidas típicas, tecidos coloridos e instrumentos musicais. Alguns conversavam animadamente, outros observavam em silêncio, mas todos estavam presentes, prestando atenção ao que estava prestes a acontecer. O idoso sabia que aquele seria um dia de celebração, não apenas pela reconstrução do terreno, mas pela vitória da confiança e da paciência. O caramelo se sentou ao lado do idoso, os olhos brilhando de excitação contida. A comunidade começou a formar um círculo ao redor deles, mantendo espaço suficiente para que o cão pudesse se mover livremente, mas permitindo que todos acompanhassem cada gesto. A artesã trouxe algumas lembranças simbólicas que representavam proteção, coragem e união. Eram pequenas peças de fibra, pintadas com cores vibrantes, e cada morador pegou uma para colocar no centro do terreno, formando um mosaico de intenções e reconhecimento. O primeiro momento emocionante aconteceu quando o idoso pediu que o caramelo percorresse o terreno sozinho, sem qualquer apoio. O cão hesitou por um instante, como se recordasse os primeiros dias de desconfiança, mas então avançou com passos firmes. Cada passo era acompanhado por olhares atentos da comunidade. As crianças se aproximaram lentamente, oferecendo flores e pequenos objetos, e o caramelo interagia com delicadeza, cheirando, tocando levemente com o focinho e seguindo adiante. Um silêncio respeitoso tomou conta do espaço, quebrado apenas pelo som suave das ondas e pelo vento acariciando as bandeirolas. O segundo momento de emoção surgiu, quando um grupo de pescadores trouxe uma grande corda, enrolada cuidadosamente, simbolizando força e cooperação. O idoso pediu que o caramelo passasse por entre as cordas, sem se assustar com o movimento. O cão analisou o obstáculo, respirou profundamente e avançou, mantendo a calma mesmo quando o vento levantou as cordas. Quando chegou ao outro lado, o idoso abaixou-se e acariciou, e a comunidade explodiu em aplausos silenciosos, alguns batendo palmas, outros apenas sorrindo emocionados. A terceira demonstração de confiança envolvia crianças mais jovens, que foram orientadas a se aproximar e oferecer pequenos presentes simbólicos, frutas, flores e brinquedos de madeira. O caramelo, inicialmente hesitante, recebeu cada gesto com delicadeza, aceitando o contato humano e mostrando, de forma clara, que havia conquistado a confiança não apenas do idoso,
mas de toda a comunidade. Alguns adultos emocionaram-se, alguns com lágrimas nos olhos, outros sorrindo de alegria. Era prova de que a paciência, a dedicação e o amor haviam gerado frutos. Enquanto o sol subia mais alto, uma nova reviravolta positiva aconteceu. Um visitante, que chegará de barco, trouxe notícias de que um pequeno grupo de moradores de cidades vizinhas estava vindo para conhecer o terreno e o cão. Eles haviam ouvido sobre a história do caramelo e sobre a coragem do idoso, e queriam testemunhar a integração do cão com a comunidade. A notícia trouxe uma sensação de reconhecimento ainda maior, mostrando que os esforços realizados não ficariam restritos apenas à cidade. O caramelo, sempre atento, farejou os visitantes, aproximando-se com cautela. O idoso explicou a história, desde os primeiros dias nas ruas até a restauração do terreno, e cada detalhe era acompanhado por gestos e expressões do cão, que parecia compreender a importância de sua própria jornada. Os visitantes, impressionados, elogiaram o comportamento do animal e a dedicação da comunidade, fortalecendo ainda mais o sentimento de conquista coletiva. Um dos momentos mais emocionantes surgiu quando a lua, que começava a aparecer no horizonte, refletiu na água calma, criando um caminho prateado que parecia levar até o terreno. O idoso olhou para o caramelo e sentiu que aquele era o momento de celebrar não apenas as vitórias materiais, mas também a superação interna. Ele se ajoelhou, acariciando o cão e sussurrando palavras de gratidão e carinho. O caramelo, de forma quase mágica, colocou a cabeça no ombro do idoso, mostrando que toda a confiança construída fora recíproca. Durante a tarde, pequenas atividades culturais começaram. As crianças apresentaram cantos tradicionais da lua crescente, danças folclóricas e pequenas encenações simbólicas sobre proteção e coragem. O caramelo, no centro do terreno, acompanhava cada gesto, interagindo com o público quando permitido, mas sempre com cuidado. Cada interação reforçava a ideia de integração e respeito mútuo. Outro momento marcante aconteceu quando a tempestade de ventos, tão temida nos dias anteriores, retornou, mas de forma suave e controlada. O caramelo percebeu o movimento e guiou o idoso e os moradores para áreas mais seguras do terreno. Dessa vez, não houve medo, apenas ação coordenada. Todos compreenderam que o cão não apenas protegia o terreno, mas também fortalecia a comunidade com sua presença. O gesto reforçou a confiança mútua e gerou aplausos e sorrisos de reconhecimento. Com o cair da noite, a cidade inteira parecia celebrando de forma silenciosa, mas cheia de significado. As cozinheiras distribuíam broas e doces, os moradores compartilhavam histórias de coragem, e o terreno se transformava em um símbolo vivo de superação. O idoso caminhava lentamente, segurando a mão da artesã, enquanto o caramelo circulava ao redor, farejando o chão, mas atento a cada detalhe. Cada movimento, cada gesto, era uma prova de que a paciência e a dedicação haviam construído algo maior do que qualquer obstáculo anterior. No clímax da celebração, o idoso reuniu todos em torno do mosaico de lembranças, flores e objetos deixados durante a cerimônia. Ele falou sobre a importância da confiança, do esforço conjunto e da paciência com aqueles que estão em processo de recuperação. O caramelo permaneceu ao seu lado, encostando-se gentilmente, como se reforçasse cada palavra. A comunidade escutava atenta, emocionada, entendendo que o vínculo entre o cão, o idoso e todos ali presentes era algo que ultrapassava qualquer medo ou desconfiança. O final da noite trouxe uma cena de pura emoção. O idoso, a artesã e o caramelo caminharam até a beira do terreno, observando a lua refletindo no mar. As ondas batiam suavemente, o vento soprava leve, e o terreno, agora cheio de vida e cores, parecia irradiar paz. O idoso se ajoelhou, abraçou o cão e disse que aquela jornada havia mostrado que coragem, paciência e amor são capazes de transformar não apenas lugares, mas corações. O caramelo, equilibrado e sereno, apoiou a cabeça no ombro dele, como se entendesse a magnitude do momento. Os moradores, mesmo os mais desconfiados, aproximaram-se para participar da celebração final. Alguns acariciaram o cão, outros compartilharam histórias de suas próprias lutas, e todos sentiram que aquele terreno, antes símbolo de confinamento, agora era sinônimo de liberdade, confiança e superação. As luzes da lua, refletidas no mar e nas ondas, criavam uma atmosfera mágica, capaz de transformar o cansaço e o medo em esperança e alegria. Ao final, o caramelo deitou-se próximo ao idoso, exausto, mas visivelmente feliz. A comunidade permaneceu por ali, compartilhando alimentos, histórias e sorrisos. Cada vitória havia sido conquistada com esforço, paciência e coragem. O cão, agora plenamente integrado,
não era apenas um guardião do terreno, mas também um símbolo de resiliência, amor e confiança reconquistada. O idoso, acariciando o caramelo, sentiu que todo o esforço, cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, culminava naquela noite. A cidade litorânea estava unida, o terreno transformado, e o cão, finalmente, era aceito e amado por todos. Era o desfecho feliz que todos mereciam, uma recompensa para aqueles que nunca desistiram e uma lição de que coragem e paciência podem mudar qualquer destino. A lua refletia no mar, a brisa era suave e o terreno permanecia cheio de cores, lembranças e vida. O idoso olhou para o caramelo e sorriu, sabendo que juntos haviam vencido o medo, conquistado confiança e criado algo que permaneceria para sempre na memória da cidade. O cão levantou a cabeça, latiu baixo em sinal de contentamento e deitou-se novamente, ao lado de seu amigo humano. Naquele instante, tudo estava em harmonia. O final feliz não era apenas uma vitória, era a recompensa da coragem, da paciência e do amor incondicional. Fim. Você chegou até aqui? Então comente café, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.